Bom, então a gente viu ali as propriedades da linha mesmo, né? E eu tinha separado a aula de hoje para falar sobre a força de campo, que é muito importante, porque ela traduz a ideia plástica do quadro, né? A ideia de sentido geral da composição, mesmo que não seja um elemento visível, né? A gente vai até retomar a princípio, né, o que a gente já viu, para recortar ali essa questão da força de campo. Vou abrir aqui, por exemplo, eu falei da direção compositiva, eu vou falar aqui também dessas questões que a gente já viu, né, retomar ali, vamos tentar seguir uma sequência, né, e vamos ver outras coisas que a gente vai retomar mais à frente, porque a força de campo meio que participa de todo o jogo, né, todo o jogo dos elementos. A questão mesmo do ponto de estabilidade ali na composição, que a gente viu que não é um ponto geométrico, pode ser uma cabeça, uma maçã, mas não só no sentido da forma. Pode ser, por exemplo, um embate entre duas cores complementares, né? Cria um ponto de tensão estável ali na composição. Então, isso também diz respeito à questão da cor, né? Não é só a questão da linha, né? Então, não é tão hermético assim as questões que a gente está vendo. A gente está fazendo uma organização, porque estudar é organizar ideias, e estabelecendo ênfases, né? E a nossa ênfase aqui hoje vai ser justamente essa questão da força de campo que engloba outros elementos, outras questões. A gente viu lá uma linha aqui assim, por exemplo, né? Ela tem um movimento que quer seguir para frente, né? O ponto é o ponto em movimento, ela é feita com o movimento e reclama uma leitura por movimento. Quando a gente tem uma linha pronta, a gente nunca sabe se é para esse lado ou para o outro. Mas, às vezes, o toque do pincel é mais grosso de um lado, mais fino do outro, a gente já começa a ter um sentido ali para essa força, né? Que é a direção compositiva, que a gente já viu. Mas uma linha assim, por exemplo, a gente tem uma grande força que empurra para cá, a gente tem uma que empurra para lá, uma um pouquinho menor que empurra para o outro lado, uma menorzinha ainda que empurra para cá, né? Assim. Então a gente tem forças atuando ali que não são colocadas, que não são vistas. São forças invisíveis, que a gente chama justamente de forças de campo. As forças de campo, então, são essas forças que atuam na composição e tem, na verdade, às vezes mais, em geral, na verdade, tem mais importância até para a estrutura da composição do que o que é colocado visivelmente. A gente vai ver que isso atravessa ali diversos tipos de solução, de composição, tanto de clássicos como barrocos, de modernos, enfim, espalhado ali por todos os estilos essas forças que atuam e cada um utilizando isso a seu modo, com seus elementos visuais, mas ela está funcionando ali em geral, né? E como essa força tem essas forcinhas aqui, né, que atuam ali, jogando a linha para um lado para o outro, quando a gente tem uma forma qualquer, por exemplo, botar aqui uma caneca, né? Aqui a gente tem uma força que joga para fora, né? Uma força de expansão, dessa forma que é diferente de um vaso, assim, que cria uma tensão interna ali, né? Cria uma força para dentro. Então, na forma, a própria questão da linha, como ela é muito relacionada ali, a definição da forma, está contido na estrutura da forma forças que atuam ali e que são invisíveis. Então, sei lá, uma figura que tem um eixo ali, que tem uma curva para um lado, vai apontar numa direção, vai ocupar um espaço à sua frente e de repente, né, é interessante botar no centro, né? A gente vai ver os vários exemplos, a gente vai retomando, na verdade, vamos ver esse aqui primeiro, né? Esse aqui que a gente está citando, e aí no passar das referências a gente vai voltando para essa página aqui para complementar, tá? A gente já viu esse quadro aqui naquela análise de forma e conteúdo, né? É uma natureza morta do Morante. A gente logo vê que essa forma aqui é arredondada, né? Ela quer se expandir, né? Ela tem uma força que empurra para fora ali, ela é mais feminina, tem uma linha mais sinuosa, e essa que é mais rígida, né? Tal como os quadrados ali, esse quadradinho aqui na frente também tem uma certa rigidez,
ela é mais rígida em sua estrutura. E isso é que dá essa sensação desses dois caras aqui meio que balizarem, meio que apertarem ali, segurarem a expansão daquela forma mais arredondada no centro. Aí tem a tensão de claro escuro e tal, que a gente já viu, mas em termos de forma, a gente tem essa expansão aqui, né? Até a própria sombra meio que acompanhar ali um pouquinho aquela dinâmica, se expandindo, quebrando a verticalidade, né? A vertical desse cara está aqui escondida ali no meio, né? Na sombra. E a outra até dá uma arredondadinha para fora, mas não chega a quebrar essa tensão, porque ela até emenda aqui, né? A questão da direção compositiva, ela está emenda ali com um retângulozinho preto que está no primeiro plano. Então, no fundo, essa propriedade aqui, né, que está sendo trabalhada aí. Agora vamos voltar aqui para o Leonardo, que a gente também já viu, para dar uma olhadinha no como é que funcionam as forças de campo. Está sempre ligado a uma ideia plástica, né? E o Leonardo, ele tinha essa tendência de fazer essas triangulações. Ele trabalha muito em aras de cor, né? Ao gosto dos clássicos. Então, esse azul todo aqui, né, cai para dentro da roupa da Maria ali, né, criando uma tensão inversa, né? O azul faz isso, né? Querendo dar um retorno ali que aponta na direção de baixo. Agora, a força de campo propriamente dita, a gente tem as das formas, né? A gente viu que tem essa configuração aqui, a própria cabeça do cordeiro, né? Aponta também naquela direção. O braço da Maria também faz o mesmo movimento, o que cria uma tensão indo naquela direção, nessa diagonal aqui, né? Que forma ali aquele lado mais agitado do triângulo básico dele. Ele tem esse lado aqui do triângulo básico que é meio quebrado pelas cabeças, pelo braço, pelo desenho das mãozinhas aqui, né? Tem uma série de incidentes ali naquela linha, não é tão limpa quanto o outro lado, né? Que é mais inteira, né? Então, essa força interna daqui ajuda nesse sentido, nessa direção, ela quer cair para cá, né? E outra coisa que ajuda é as direções do olhar, né? Um garotinho está olhando para Maria, Maria está olhando com uma tensão aqui dentro, e a Santana também está, né, apoiando essa direção. A direção do olhar é também uma força de campo. Para onde a figura olha, aquilo ocupa um espaço. E então também é um elemento que interfere ali no jogo da composição. E o outro lado da brincadeira, que aí a gente vai falar um pouquinho de tudo, que tem ponto aqui, tem ponto de interesse. Ora, a cabeça da Virgem, né, aqui no centro, né, eu acho que ela se destaca um pouco mais pela luz mesmo, né? Mais até do que o garotinho, porque o garotinho ele participa, as manchas de escuro participam, né? Faz uma espécie de uma cunha aqui para dentro e participa desse jogo dos escuros, que sobe até lá a árvore. Então a gente sente que tem esse escuro aqui que desce, entra ali para a cabeça do garotinho, faz um escuro para cá, vem o escuro para lá, daqui a pouco ele cai aqui nessa região. Tem uma tensão de escuros que faz isso, nesse outro sentido aqui, né? Então, essas forças são invisíveis, às vezes é um jogo de claro-escuro, às vezes é uma direção compositiva do olhar, às vezes é a própria direção compositiva da linha, né? Que vão montando essas forças invisíveis que atuam ali na estrutura geral da composição. Tem mais alguma coisa aqui? O próprio cotovelo, né? O cotovelo da Santana, né? É uma seta, né? Mais ligada ali a uma força que joga para cá, bateu aqui, volta, né? Aí ele vai fazendo o jogo, a dinâmica. Outro que a gente já viu é esse quadro do Rafael. E aí cabe a gente dar uma leitura no que está por baixo. É sempre uma busca de um sentido geral. Um sentido geral que a gente imagina, né, que passou pela cabeça do pintor, né, na hora dele fazer a composição. Ora, a gente tinha falado desse movimento aqui, né, esse movimento em S, que seria o eixo da figura, enriquecido por esses S que atravessam, a gente viu isso aí no desenho também, né, mas a gente sente que tem uma força geral, sobretudo aqui, né? E aqui também, que quer meio que cair lá para cima, né? A gente tem um eixo do tronco mais nesse sentido aqui,
que é quebrado por esse movimento da cabeça que vai no outro sentido, e aí a direção do olhar se junta ali com aquele amarelo ali na parte superior. Então, esse S ali é muito formado por essas tensões, além das linhas de contorno propriamente dito, né, que fazem esses fluxos, a gente tem essas tensões aqui que você vê como é que a nuvem faz um aberto aqui, tem mais saturação de azul aqui, né? Um azul mais saturado ali, que também tem um peso, né? É um vazio do cara que vai chamar, esse azul se dialoga com os tons frios da roupa, estabelecendo um sentido, está aqui embaixo também, tá? Tem esse eixo aqui também, que meio que equilibra esse movimento ali, né? Mas no todo a gente sente que é isso aqui, né? Tem aqui o ponto, entrou, desceu e, opa, quer vir para cá, bate aqui, ele já é lançado lá para aquela diagonal que eu estava citando. Então a gente sente de ritmos que não são tão explícitos, mas que atuam ali na dinâmica da forma, da estrutura da composição do cara. Isso tudo não são intuições, não, tá? São composições mesmo que o cara vai procurando e vai encontrando, né? O resto a gente já viu, né? As direções compositivas da linha ali, aquela horizontal que dialoga com a mão, né? Isso aí a gente já viu. Vamos em frente. O Botticelli também já vimos esse quadro, né? Tá ali naquele momento histórico, a época toda tinha um gosto muito forte pelas essas triangulações, porque são formas que dão estabilidade e equilíbrio, que eram qualidades muito apreciadas ali pela cultura do Renascimento, né? Então tem esse movimento aqui principal que atravessa toda a composição, pode ser lido ali como o princípio geral, né, da composição, mas a gente tem o nascimento da Vênus, e aqui desse lado a gente tem o Zéfiro, que era o deus dos ventos primaveris ali, né? E ele sopra, tá? Deixa eu pegar um detalhezinho aqui. Ele está soprando ali, né? Ele está abraçado por uma outra personagem feminina, ele está fazendo sopro, tem até uma manchinha branca ali que joga para cima da Vênus, né? Ele é uma força que vai nessa direção de cá. Então, isso é uma força de campo também, né? O olhar dele e tal. E essas formas aqui também, tá? A gente está vendo a questão das formas, né? Todas são setas ali que apontam naquela direção, esse movimento aqui do braço, né? Aqui ele já quer, ele não fecha muito aqui, né? Que seria a junção desse ritmo desse braço com esse de cá, ele não fecha. Ele mantém em aberto e faz opa, ele foi para cá, daqui a pouco ele veio para lá, ele faz aquelas sinuosidades que é quase um movimento ondulante da água, né? É o vento, né? O vento atravessa tudo e o que não é participante desses fluxos, ele desvaloriza, né? Você vê o contraste entre o, o limite ali dos pés aqui é muito menor do que o contraste aqui nessa região. Então ele destacou essa forma e essa que fazem parte daquela força de campo, né, que apontam na direção da Vênus, mas ali no pé, que não participa tanto, ele vai deixar mais discreto. E a mesma coisa ele faz no próprio contorno da Virgem, né? Aqui a gente tem uma linha mais pesada, uma linha que tem um contraste com o azul do céu. Aqui, nessa região de cá, já é um mesmo tom de claro-escuro. No preto e branco dá para sentir melhor que essa linha de cá, né? Essa linha daqui meio que se perde, tem o mesmo tom de claro-escuro. Essa linha é desvalorizada porque justamente ela se aproxima ali do tom de claro-escuro da forma e do fundo, né? Entre a forma e o fundo tem um tom ali meio entonado. Aí, ou seja, essa linha aqui tem menos peso visual do que a do outro lado. Essa aqui segura mais o movimento. Então tem uma seta daqui que ele meio que deixa entrar para dentro da estrutura do corpo, nesse movimento, o próprio eixo da figura, né, está balançado ali, apontando naquela outra direção. Então, esse eixo daqui geral e aquela linha não ter grande, essas linhas do lado esquerdo não terem tanto peso visual, acabam deixando esse movimento atravessar a figura até encontrar essa linha de cá. Que a gente viu que direção compositiva, né, faz esse movimento, né, que quer ir para cá para juntar ali com os pés, aí quebra um pouquinho para o outro lado ali, fazendo um rabo de peixe e tal, aquela vem para cá, aí a gente já viu essas partes nas direções compositivas.
mas a força de campo aqui é fundamental. Eu até comentei lá na aula que o eixo da figura não está, o ponto de apoio dela, né, não está embaixo da cabeça, ou seja, ela está caindo mesmo para cá, né, e é um forte movimento nessa direção da direita, né. Aí chega aqui, ele usa aqueles recursos de retenção dessa força, né? Tem uma seta para cá, uma seta para lá, ele vai criando esses movimentos. Essa aqui participa junto com o braço aqui, inclusive, né? E começa a botar a reta, né? Que segura ali aquele movimento também, né? Então, a primavera, né? Que é essa deusa aqui que acolhe a Vênus, ela cria um espaço ali entre os dois braços dela e essa verticalzinha que tem aqui nesse braço, né, para acolher essa força toda que está entrando. E outra coisa, deixa eu comentar logo, outra coisa é os padrões, né? Aqui eu tenho padrões aqui, né, de flores, tudo muito bem montadinho, não tem padrões muito bem pintados, muito bem trabalhados, né? E os padrões, tal como aqui, né, vamos bater um pouquinho aqui mais para a região do tronco, a gente vê esses padrões seguram mais ou menos o olhar, ajudam a reter o movimento. É um efeito similar ao que acontece, que eu tinha comentado aqui, o negócio da linha, né? Uma linha fluida assim, o olhar escorrega por ela. Uma linha quebrada assim, ela retém mais a dinâmica do olhar. O olhar não flui com tanta velocidade por uma linha assim. Com os padrões acontece a mesma coisa. Se a gente imaginar uma área assim, por exemplo, né? Sem esses pretinhos aqui no meio, o olhar vai escorregar por essas dobras aqui com muito mais fluidez do que se eu tiver um padrão. Então, o padrão acaba retendo a atenção, retendo esse movimento, cria uma área de tensão interna ali mais estática, né, mais parada. Vou voltar aqui para o ponto de partida, é o todo, beleza. Então, o que ele tem de ponto de estabilidade? Na verdade, esse lado inteiro aqui é um ponto de estabilidade dessa resultante, né, dessa ação compositiva principal, que é o movimento do sopro, na narrativa ali, na alegórica do negócio, né, o Zéfiro sopra a Vênus para as margens, e aquela ela nasce em cima de uma concha que é empurrada para a borda pelos ventos, e é isso que ele está narrando aqui. Bom, então a gente viu ali que tem uma forte poder ali a força de campo aqui é fundamental nessa composição, essa própria forma daqui, né? Ela meio que se abre como um leque, também fazendo uma inversão, lembra um pouco aquilo que a gente viu lá no quadro do Rembrandt, né? O ponto está aqui, né? Ele marcou esse ponto de estabilidade ali naquela região ali que equilibra um pouco a cabeça da Vênus, que é também muito importante, né? Mas esse ponto aqui tem mais estabilidade justamente por essas forças aqui, né? Que se abrem invertendo, né, o jogo, né? Tem um triângulo para cima e aí tem umas forças inferiores ali que retém. Então, estou retomando ali a primeira aula, né? Ponto, crio um jogo, um ponto de estabilidade, eu tenho dois principais aqui, né? Tenho essa região inteira aqui que é parar o movimento do olhar, e contraponto a isso tem essa forte força criada pela direção do olhar, pelo sopro que está saindo da boca do Zéfiro, pela forma das asas, né? E vão criando essas forças que atravessam o corpo da Vênus e a empurram para a borda. Aqui também é digo de nota, tá? Isso é têmpera, né? É um laranja, e aqui tem azul, são cores complementares que criam uma tensão. Mas é uma tensão de cor, mas não de forma, porque os cabelos são esvoaçantes, né? Eles querem se misturar, eles querem um pouquinho escapar, então ele concentra mesmo a limpeza, né? A definição da forma, uma das áreas mais definidas ali é essa linha de cá, né? Essa linha que segura todo o movimento e que faz com que se tenha essa sensação de que a Vênus está sendo empurrada ali para os braços ali da primavera. Beleza? Então, bom, eu tinha comentado também inicialmente que essas propriedades gráficas, né, dos elementos visuais são utilizadas
de diversas maneiras em diversas fases, e que o Matisse, a linha do Matisse é muito próxima, muito parecida às propriedades do que ele faz com o Botticelli. Eu escolhi esse cara daqui, que é um Matisse, né? Que é quase didático, né? Essa reta daqui, ele juntando com a cabeça com o cabelo, né? Com essa reta do ombro aqui, né? Unificado ali pela divisão do cabelo com o rosto, né? Essa linha de cá quer atravessar junto com o ombro, né, da figura. Essa linha de cá também está explícita, né, ela quer fazer esse movimento, bicou, é uma seta para lá que ele segura para ser vertical, mas ele está usando essas mesmas propriedades de trama das direções compositivas do Botticelli para criar uma ideia plástica ali em relação à forma. Essa linha de cá do coisa emenda com esse eixo aqui da perna, esse pé aqui quebra um pouquinho, né? Sai um pouquinho do jogo, mas aí eles logo encontram um ritmo para ele, uma ressonância, como se fosse um eco, né? No contexto. Então, está na cara que ele pensou ali uma estrutura interna, uma trama bem complexa ali de relações, e construiu ali aquele contexto de fundo ligado, alimentando aquelas direções que estão dentro da estrutura da forma, aqui, ali, né? Aqui a gente tem uma força também que é meio que paralela ali à estrutura do ombro, o ombro levanta um pouquinho, né? Então teria essas linhas de cá meio que se juntam lá fora, né? Lá para fora da composição, mas a cabeça voltada para cá, esse cotovelo apontando para lá, ele bota até destaque ali aquele pretinho, porque ele quer fazer isso aqui para dentro também da estrutura, ele vai encontrando ali direções compositivas que alimentem a composição dele, e esse jogo é muito parecido, né, com o que o Botticelli faz. Só que no caso do Matisse, ele não está tão preocupado em dar volume à forma, né, em jogar a forma em três dimensões. Nós vamos em frente. Bom, aqui está na cara, né? Nem precisa rabiscar, mas eu vou rabiscar com um laserzinho. É uma seta, né? Isso aqui está tudo encaixado dentro de uma seta. Ele bota até um tampo ali bem reto, né? Uma linha bem rígida, né? Entre o cabelo e a testa. A testa é bem luminosa, o cabelo é bem escuro, então dá aquele tampo ali, aquela seta aponta na direção dessa mão aqui, né? E essa mão aponta na direção de um buraco aqui. Esse é um cavaleiro usando luva de falcoaria, né? Eles, para quem faz falcoaria, bota uma luva para não machucar a mão, para o falcão posar na mão, né? Então, o tema, né, desse trabalho é o cara com a luva de falcoaria. E aqui a luva faz uma espécie de um leque, né? Então, ela abre aqui, faz um desmanche ali. O Tiziano já tem uma manha ali de claro escuro, desvalorizou esses dedos todos e chamou a atenção mais para porque essa mão segura a luva que é dessa mão aqui, né? Então tem essas retazinhas aqui, essas pontas aqui, né? Então abriu uma espécie de um leque que também cai na direção desse buraco. Então aqui não tem nada, mas é um local de forte tensão visual, né? Tudo mais ou menos joga para cá, porque essa tensão joga para cá, essa para dentro e essa daqui também. Então esse vazio aqui, isso tudo é força de campo, tá? É direção compositiva, apesar disso aqui ser uma espécie de um ponto, não, porque a gente não consegue ficar quieto aqui. Essa tensão linear, né, dessa reta, aponta na direção desse buraco para cá. O olhar também, né, ocupa esse espaço daqui, jogando para lá para dentro, e tem até uma manhãzinha aqui, nessa região aqui do peito dele. Ele bota tem um colarzinho escondido ali, tá, gente? Que é um vermelho e azul, são cores primárias, que tendem a funcionar de maneira estática na composição. Isso tá aqui, tá? Vou dar um zoomzinho aqui, não vai pegar tanto, mas tá ali, né? Funciona como uma espécie de um ponto de estabilidade também, que retém um pouquinho esse movimento da seta ali. Então, é um jogo de relações complexas que estão sendo montadas, mas usando, sobretudo, força de campo, né? Força de campo é o principal fator ali da ação compositiva. E é sempre isso, né? É sempre
estabilidade e movimento. O próprio nariz dela faz um outro ritmo, né? Vem também na direção desse buraco, né? Então você tem sempre esses elementos. E eu não gosto muito de racionalizar isso, porque isso funciona mais ou menos como uma bagunça. Você vai colocando e vai sentindo. O importante é você estar atento ao que está acontecendo visualmente para conduzir isso para uma ideia plástica, né? Então tem esse jogo assim meio, por exemplo, o olhar dele é isolado, é um elemento único, ele não dialoga com coisa nenhuma. Então tem aquela história da exceção, né? Que a gente viu lá no iniciozinho do padrão, né? Se a gente tem ali um campo visual, né? Entra com um elemento, ele tem um grande peso visual. Se eu boto outro e outro, eu criei ritmos, né? Criei um paralelismo, uma semelhança das retas, criei uma dinâmica, criei um ritmo. Se eu espalho para tudo quanto é lado, eu neutralizo cada vez mais, até que isso tudo se dissolve num contexto geral, num padrão, né? Se eu boto uma outra no outro sentido, é o momento de grande peso, de maior peso visual. Não é bem um ponto, é uma linha, né? Não cria uma estabilidade, mas é o momento que tem mais peso visual. Quando não tem relação, se eu boto dois, eu crio uma relação, eu crio um ritmo, um paralelismo. Então, no caso dessa pintura do Tiziano, o olhar está isolado, ele é um elemento, é o primeiro que entrou ali, né? É como se fosse aquela primeira linha que entra no campo visual. Então ele vai ter um grande peso visual. E essa linha de cá, essa de cá, ele desvalorizou, né? Até teria continuidade para lá e tal, mas é desvalorizado porque é quase no mesmo tom de claro escuro do fundo. Ele preferiu chamar a atenção para essa forma de cá. Então, tem uma para lá, uma seta para cá, essa seta para cá e aquela mão abrindo aqui. São elementos assim, que parece que nem dialogam muito entre si, né? Não chega a criar uma unidade compositiva, mas a gente sente que tem um sentido geral de composição. Vamos em frente. Esse aqui, o sentido geral da composição é mais explícito. Esse é um quadro estranho, porque é um quadro quadrado mesmo, é raro a gente ter, né? Porque o quadrado sempre fala muito do centro, né? E esse é corte da tela mesmo, tá? Ele cortou mesmo ó, nesse formato. E tá na cara aqui que essa tem uma grande diagonal ali, que é a cruz que o cara está carregando, né? Esses dois elementos, e aquela cabeça para cá e o lado do Cristo do outro lado. Esse aqui já tem um sentido mais geral, né? Um sentido compositivo assim, que está por baixo ali, né? Seriam essas duas diagonais, né? Uma dada por essa relação entre as cabeças, né? As figuras, e outra dada pela divisão que a cruz faz, né? Tem um sentido para um lado e um sentido para o outro. Mas aqui eu tenho um ponto, tá? Tem um ponto bem estável ali dentro da estrutura da composição, né? Que é esse olho aqui, do Cristo olhando na direção do observador, que a gente viu na direção do olhar, é também uma força de campo. Quando ela olha na direção do observador, ela cria um ponto estável ali. Você vê que esse olho mais desenhado aí, né, tem um forte marcação assim de definição, de desenho, enquanto o outro é desvalorizado ali, é jogado na sombra, né? Então, a ideia plástica do quadro está rodando ali em torno desse ponto aqui, né? Tem um ponto ali no centro que ele vai fazer o claro-escuro fazer isso aqui, tá? A barba ali, opa, ele quer, é quase como centralizar ali, recolhendo, né, a luminosidade, fazendo uma grande curva em torno daquela estrutura do olho, né? E é digno de nota que, chegando perto da borda, ele bota o braço em ângulo reto, acompanhando o formato do limite do campo visual. Uma vertical, uma horizontal ali, né? Tem essa estrutura. E aqui a cabeça, o conjunto inteiro desse camarada aqui de cima é meio encaixado dentro de uma espécie de um retângulo, né? É meio quadrado essa solução plástica daqui, né? Agora, apesar disso aqui ser meio reto, meio anguloso, ele tem essa sombra que faz uma curva para cá, e a gente sente que o braço faz uma curva também, né? O braço, no limite ali, ele acompanha a borda, mas no interior dele, a luz meio que passeia aqui fazendo isso, né?
querendo jogar para dentro ali daquele acontecimento. E um outro elemento que é fundamental nesse jogo, né, nessa brincadeira, para criar esse movimento, é usado muito por Tiziano, tá? Quando ele abre aqui esses dedos, ele faz umas setas aqui, né? São uma série de setazinhas que, na verdade, estão criando uma força. É uma força que joga aqui para esse movimento. Aí chega nessa luz aqui, ele quer fazer essa curva, essa luzinha aqui que ele coloca aqui ajuda bastante, né? Essas pinceladas mais soltas aqui, né? Esse mesmo drapeado aqui, né? Que faz um movimento para lá para dentro também ajuda é um leque ali que faz esse movimento. Aqui é meio reto, é esquisito, né? Então tem essas contradições assim de forma, mas a gente tem um sentido geral. Qual é o sentido geral? Ora, eu tenho essa diagonal principal, né, que separa, divide o campo. Ele não é dividido porque esse camarada daqui dialoga, né, como figura, está ajudando a segurar a cruz, dialoga com essa figura aqui debaixo do Cristo, e quando chega nessa parte de baixo toda, ele quer fazer isso aqui, aí até vai abrindo, né, vai abrindo até se transformar em um ângulo mais que acompanha ali o limite da composição. Então tem um sentido geral que perpassa tudo muito mais até do que aquele outro quadro que a gente viu. Beleza? Insisti aqui no Tiziano, porque Tiziano é mestre de mestres, né? Ele está ali no final do Renascimento, depois de Leonardo, né? Rafael era mais novo, mas Leonardo Michelangelo, né? Ele vem ali na sequência, né? E a galera chama ele de maneirista, né? Eu queria até chamar um pouquinho a atenção sobre isso, porque maneirismo até hoje tem uma conotação meio pejorativa de amaneirado, né? E, na verdade, o maneirismo do Tiziano era porque ele entendia a maneira, ele entendia como a coisa era feita, ele entendia dos recursos da linguagem da pintura, enquanto os pintores do Renascimento estavam mais naquele foco de extrair os elementos visuais do que eles estavam vendo, né? Tinha um contato ali com o real que era mais efetivo. O Tiziano meio que atropela isso um pouco e começa a puxar esse paralelismo entre o real e a linguagem da pintura. Ele tinha consciência de todos os recursos da linguagem da pintura. A gente viu ali um quadro muito parecido a esse, que era do mestre dele, né, do Bellini, e que morreu e ele terminou o quadro. Né? Esse é muito parecido, uma trama muito complexa. Mas o curioso é que esse maneirismo, essa compreensão da maneira, do modo como a coisa é feita, no modernismo se transforma no que a gente chama de ideia plástica. Né? O modernismo nada mais fez do que recusar o tema para trabalhar com criatividade a linguagem, os elementos visuais, o jogo de composições, de ritmos e recriação da forma. Né? Tudo que o Tiziano fazia e era chamado por isso de maneirista, né? Essa consciência da maneira, do modo como a coisa é feita. Então, vamos colocar o termo em suspeito, porque não tem nada a ver com maneirado, e sim com uma compreensão dos recursos da linguagem da pintura. Bom, vamos voltar lá. As forças de campo acontecem sempre sendo montadas ali para um jogo de algum elemento visual, né? Vou pensar primeiro nos pontos, né? Vou chamar a atenção para isso, que vocês esqueceram um pouco isso. A gente tem muito explícito aqui nesse vaso de grande importância. O outro eu sinto aqui, eu sinto significa que eu posso sentir, você pode ver outros, tá? Pontos de interesse, né? Mas eu sinto um pouco aqui nessa cabeça, o olhar dela olhando para essa, e esse cara aqui também está olhando para cá, né? Então, ele meio que concentra o movimento aqui nessa cabeça, mas e ela olha para lá. A gente sente que tem isso aqui, né? Um jogo aqui que sobe até aquele vaso e que quer descer ali, formando uma espécie de um triângulo interno ali dentro, que é meio mascarado por essa linha de cá, um pouco mais para dentro, né? Teria um meio para fora aqui, fazendo uma espécie de curva, e tem um outro aqui, né? E esse outro de cá, a gente também pode ter o braço do cara aqui, aquela grande curva ali, né? Ela acompanha certinho, né? Opa, ela tanto paralela a esse movimento, quanto ela vem para cá, para o braço desse cara aqui também. Então, a gente está vendo que tem uma costura ali de direções compositivas que é muito bem montada, né?
Esse movimento aqui, como é que ele dialoga com aquela figura de cá, né? Com o ombro daquela figura de cá, quando chega aqui, ele se espalha entre as duas perninhas dos dois camaradas. E a outra, pô, essa linha da figura que emenda ali com a linha do morrinho lá atrás, que tem um cara deitado ali, né? E formando uma espécie de uma cunha aqui, né? Da qual esse ritmo da árvore quer entrar aqui para fazer essa dinâmica. Você vê que é um complexo, né? Que não é um triângulozinho, é um triângulo, é um outro ritmo, uma outra curva, que vai criando essa trama, e isso vai fazendo que a imagem adquira mais naturalidade, porque são complexos de relações, de direções compositivas, de ritmo que estão sendo criados, que vão criando essa trama mais fechada, que acaba dando mais naturalidade à composição e acaba colocando o observador naquela situação inconveniente de será que o cara pensou nisso ou não. É claro que pensou, né? Você vê esse braço aqui, como é que ele emenda com aqui? Não tem como o cara não ter. É Tiziano, tem a malícia ali desses jogos todos. Então ele está montando isso não está ali ao acaso. Esse mesmo aqui, tem um cara aqui, né, que tem um braço ali segurando o tronco, esse braço é quente, né, tem um tom alaranjado ali, né? Aí bota um laranja lá em cima daquela árvore, e aí o céu está lá em cima, então, pô, uma curva para cá, eu tenho uma curva para cá, que meio que se repete para lá, e abre para o outro lado para cá, mas abre para o outro lado para cá também, aí vai encaixar ali na estrutura da árvore. Eu tenho essa de cá que faz isso aqui, indo por esse camarada, esse ritmo aqui também joga para dentro. Eu tenho uma série, essa curva aqui também dialoga aqui, né? Com esse roupinha daqui, também quer jogar aqui para dentro, né? Então tem uma trama de ritmo que vai criando uma textura ali, um padrão de direções compositivas mais marcante. E aí ele encaixa aqui, está explícito, nem comentei ainda, porque é tão evidente, né? Naquele canto que é da diagonal descendente, né, que faz esse movimento, ele vai e bota um triângulo, né? Não é nem uma figura, é um triângulo mesmo. Ele bota um triângulo para segurar ali essa direção que de fato perpassa toda. Eu tenho essa e essa. Então, aí, fora isso, tem claro escuro, tem a cor, né? Tem uma série de outras questões aí, mas tem esse complexo, que aí vamos voltar, né? Que é um complexo de direções compositivas que criam ritmos ali, dinâmicas intercalados. E o que seria a principal força de campo? Ora, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho aquele ali, mas força de campo eu sinto isso aqui, ó. Aqui, essa seta aqui tem uma grande importância que transcende, é até desenhada, né? Essa aqui é até desenhada. Agora, essa diagonal que vem lá de cima não é, né? É uma força que atravessa, que tem uma grande importância ali dentro da estrutura da composição, mas aqui não é bem desenhada. Tem uma manchinha ali, uma pontinha aqui, uma pontinha ali em cima, mas tem uma força que atravessa e que vai chegar a morrer nessa figura do canto inferior direito. Então, as forças de campo seriam essas tensões visuais que acontecem dentro da estrutura da composição, mas não são explicitamente colocadas, né? Esse não é o Greco, né? O Greco é até mais explícito isso, tá? Esse quadro aqui eu estudei ele, usava ele a vida inteira ali para falar do processo de formação da pintura do Greco. Aí eu comecei a estudar os padrões, ele tem um triângulo aqui, né? Que também não está bem desenhado, não. A gente sente que está latente ali. Mas aí depois que eu comecei a estudar padrões, é que eu comecei a ver que tem isso aqui também, né? Isso não está desenhado propriamente, né? Nenhum nem outro. A gente tem elementos que estabelecem esse sentido? Tem. Esse cara aqui encostou, olhando para esse aqui, né? Cria uma tensão aqui que é forte, que cria esse ritmo aqui. Essa reta é importante nesse aspecto, mas ali ele chega a dar uma bagunçada, mas a gente sente que, né, aquelas dobrinhas vão ali criando um vaziozinho aqui, e que quer ir ali na direção da cabeça do Cristo. De todo modo, ele rompe esse movimento com o braço do Cristo e com esse azul, que também acompanha ali aquela dinâmica do braço do Cristo. Aqui é mais explícito, né? Tem esse braço, aquele paninho ali não quer ficar tão, não é uma reta, né? Que
uma continuidade limpa, né? É uma bagunçada, é um sentido geral, né? Essa forma daqui, né? Não o próprio braço, né? Ele faz uma curvinha, né? É uma curvinha para cá, uma curvinha para lá, uma curvinha para cá, mas ali ele deu uma sombra, então ele vai escondendo, né? Ele vai escondendo, mas é o que a gente sente latente ali. Ali tem um triângulozinho de luz, né? Que vai naquela direção. A gente sente que tem essa força que vai nessa direção e nessa que é latente ali, naquela está por baixo, está oculta, é uma força de campo, portanto, né? E tem outra que vai ao contrário, né? É o eixo desse personagem ali, os braços até podem ser lidos, né? É, nessa direção, o próprio eixo dessa figura, daqui a pouco tem a perna, esse azul aqui, aquela retazinha aqui, vão criando uma tensão. Chegou aqui, em vez dele ir até lá embaixo, para fora, ele bota uma horizontal ali, uma trave ali de uma cadeira, rompendo esse ritmo. E, que é, na verdade é o pé do Cristo ali solto, meio voando, né? Que é a ponta dessa outra direção. Aqui corrobora com esse pé de cá, né? Corrobora criando ritmos paralelos, né? E no outro sentido, pô, tem esse braço daqui, tem aquela sombra de lá, eu tenho o eixo do ombro daquela figura, mas aí ele já roda para cá, né? A figura faz isso, né? Essa figura também é bem abstrata, né? Bem limpa, né? Os ritmos dela, mas ajuda nessa direção para cá, né? Aí, mas cai para cá também, e essa sombra cai para cá também. Aqui a sombra entra, aqui tem os escuros aqui descendo. Então tem uma força, na verdade, que atravessa isso que não está sendo colocado explicitamente, mas a gente sente que o cara sentiu, que ele montou, que ele construiu ali uma trama de relações onde essas direções estão acontecendo. Aí vamos aqui para o centro, em termos de claro escuro, né? A gente tem esse movimento daqui, um escuro que desce, faz um V aqui também, jogando para baixo, né? Ele quer cair um pouquinho para lá, quando chega ali no Cristo, ele roda para fazer esse movimento que acompanha aquela grande curva que vai na direção da cabeça do Cristo. Ora, a cabeça do Cristo a gente sente que é aquele ponto alto, né? Da composição como um todo, é em torno dela é que roda todo o resto. Ora, essa linha de cá é valorizada nesse aspecto, mas não deixa só esse movimento acontecer, né? Porque essa forma é bonita, né? Essa forma que ele cria aqui, uma espécie de uma gota ali no centro, é bastante interessante. Mas ele não deixa só essa curva acontecer, ele começa a abrir para cá e abre o preto para cá, para começar a fazer o outro movimento, que meio que quer se espalhar na borda daquele triângulo principal, né? Então teria esse movimento que é quebrado ali por esse V. Então é um complexo de relações que vai dando mistério, que vai ocultando. Isso que eu queria raciocinar com vocês, que é essa tensão entre manifesto e oculto. Quando a gente entra no território do oculto, a gente entra no território da suposição. A gente não pode ter certeza científica de que o cara pensou em nada disso que eu estou falando aqui. Mas a gente é pintor, a gente não está preocupado em ter uma certeza científica, e sim em entrar no processo de gênese que perpassa ali a criatividade de um outro pintor que a gente aprecia, né? Então a gente tem que entrar no processo de criação do cara, resgatar ali os princípios. E a gente vê que a cabeça do Greco é meio fora de um racionalismo explícito. Porque no clássico a gente percebe mais esse triângulozão marcado e construído de maneira mais racional, é mais explícito, apesar de também ter esses contrarritmos, essas contradições internas, essa coisa. E a gente percebe que no Greco não, a coisa é mais misturada, mais misteriosa. Ele o tempo todo está escondendo, né, aqueles sentidos gerais que passam a composição. Não que ele não os tenha pensado, mas sim ele não chama isso para um primeiro. São forças de campo mesmo que permanecem ocultas ali, o que dá esse mistério, esse encantamento. O leigo não vai ver nada disso. A gente mesmo que é pintor só começa a ver depois de ter um bom tempo ali de costume, de pensamento das suas composições, e ao usar esses elementos, esses recursos, você começa a perceber nesses caras que aquilo ali não tem nada de casual, aquilo ali tá cheio de malícia, cheio de sentidos, né? Mas são sentidos velados, são sentidos que os leigos percebem, pressentem, mas não têm clareza objetiva dos recursos que estão sendo utilizados
para estabelecer esse sentido, os ritmos, né, que expressam, evidentemente, tem uma relação direta com a expressão da imagem. Ora, que é a expressão sempre faz. Aqui estamos o Cristo expulsando os comerciantes do templo, né? Ele está naquele momento ali de bagunça, não é ordem, é quebra da ordem, é revolução, é briga, é confusão. Então, ele não, a solução que ele acha, em termos de estruturação da composição, é uma beleza ali, bem relacionada com o próprio assunto, com o próprio motivo que o levou o tema, né, do quadro que está sendo trabalhado, né? Então tem uma íntima relação ali, essa necessidade que de repente ele não fez só isso não, tá? Ele fez esse Cristo expulsando os comerciantes do templo várias vezes. Então, tem vários quadros em que ele pinta esse motivo. E com ligeiras variações. Esse eu acho melhor, está na Galeria de Londres. Justamente por isso, né? Ao mesmo tempo, a gente pressente um sentido latente ali, uma ordem, uma, uma motivação para o acontecimento da composição, mas ao mesmo tempo não é tão explícita e racional quanto seria numa pintura mais clássica. O Greco já está ali também, é um maneirista também, né? No pós-renascimento ali. Não, ele já está com o pé lá no barroco, né?